O Evangelho de poder revela o rei e o seu reino. Bem, sabe se alguém foi lá abrir o Giovanni Farinha? Ok. O Evangelho de poder revela o rei e o seu reino. No mundo, para um governo se sustentar, ele precisa de alianças, troca de favores, manipulação de interesses, rabo preso e muita politicagem. E Jesus disse que o reino de Deus estava próximo. Mas como é que Jesus iria estabelecer o seu reino se ele não tinha o apoio nem dos escribas e nem mesmo da sua própria família? Então como é que Jesus iria se estabelecer como rei? Como é que Jesus iria estabelecer o reino de Deus se ele não tinha apoio de nenhum partido político ou religioso de Israel? Porque todos os partidos políticos de Israel, os saduceus, os fariseus, os sinédrios, os herodianos, os zelotes, estavam atrás de quê? De favores, de troca, de manipulação de interesses, enfim. E eles não podiam conseguir isso de quem? Não podia conseguir isso de Jesus. Então, como é que Jesus vai estabelecer um reino que pode durar neste mundo sem o apoio humano? E Marcos 4 nos mostra exatamente isso, que Deus vai estabelecer o seu reino independente da vontade humana, independente do apoio de homens, porque o reino é de Deus. Amém? E aí Jesus começa em Marcos capítulo 4 dizendo que ele voltou a ensinar à beira-mar e usou aquele barquinho para ensinar da praia, e tudo que ele ensinava ao povo, ele ensinava por meio de parábolas. E ele começou a primeira parábola dizendo: o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, a outra parte caiu no solo rochoso, a outra parte caiu entre espinhos, e a outra parte por fim caiu em boa terra e frutificou. E quando Jesus estava com seus discípulos mais chegados, os discípulos perguntaram a respeito deles por que Jesus, os discípulos perguntaram por que Jesus estava ensinando por parábolas. E Jesus disse: a vocês que estão comigo, que estão próximos de mim, é dado conhecer os mistérios do quê? Do reino de Deus. Então quando Jesus falou aquelas parábolas, ele estava falando do quê? Do reino de Deus. E quantos reinos de Deus? Um só. Um só. Então é o mesmo rei. O Novo Testamento só fala de um reino de Deus. Não tem dois, três, um mais ou menos, um maior. Não, é um reino de Deus apenas. E Jesus disse que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais, aos de fora, como é que Jesus ensinava? Por parábolas. E por quê? Porque Jesus já tentou ensinar claramente e ele foi completamente rejeitado pelos escritos. Ele disse: eu sou o filho do homem, eu sou o médico dos doentes espirituais, eu sou o Senhor do sábado, eu faço o bem no sábado porque isso é lícito. E quando ele ensinou claramente, então ele foi totalmente, completamente rejeitado. Então agora Jesus vai ensinar, mas ele vai usar as parábolas, para que ouvindo, ouçam e não entendam, para que vendo, vejam e não percebam, e não se convertam e não haja perdão para eles.
Mas o propósito de Jesus era salvar. Mas Jesus está citando uma profecia de Isaías, que dizia que o coração do povo, por mais que se tentasse, o povo já não queria entender. Né? Então, as parábolas, alguém de longe vindo e para ouvir o ensinamento de Jesus. E aí Jesus conta uma parábola simples. E a pessoa diz aqui, eu não viajei esse tanto de milhas para ouvir sobre sementes, sobre árvores. Isso aí eu vejo todo dia. Então a pessoa que não tinha o coração para o reino iria praticamente desprezar o ensino por parábolas. Para que vendo não percebam, para que ouvindo não entendam. Porque não haveria perdão para eles, não porque Deus não tivesse condições de salvá-los, mas porque a boa semente do reino revelava os corações das pessoas. E não é isso exatamente a primeira parábola de Jesus? Que o semeador saiu a semear. E o do solo da beira do caminho, aquela pessoa que está na beira do caminho, ele não está no caminho. Ele não quer andar no caminho, ele está sempre à marcha. E aí vem Satanás, arrebatador, e tira a semente. Porque ele não deixa a semente aprofundar rapidamente no seu interior. Né? E vem o solo pedregoso, é a pessoa que não tem raiz em si mesmo. Não sei o que eu quero, eu não sei se Jesus deve ser seguido mesmo, muito difícil. Então, quando ela não decidiu ao certo, ela não tem firmeza de coração. E a palavra vai, a boa semente vai provando os corações. Né? E o outro terreno é o terreno entre os espinhos. É a pessoa cercada de influências mundanas, cercada de pessoas que os influenciam dizendo, vamos ganhar o mundo, vamos adquirir riquezas, vamos ambicionar isso, aquilo, vamos conquistar, e acaba a pessoa ficando sem frutos no reino de Cristo. Então a boa semente do reino revela os corações das pessoas. E até o versículo 25, Jesus está falando exatamente disso, dos corações das pessoas. Mas qual é a esperança de todo bom semeador? Porque nós gostaríamos que a maioria aderisse ao Evangelho. Mas a grande realidade é muito bem parecida com a parábola que Jesus está ensinando. Mas a esperança do bom semeador é que quando acha o coração bom, quando acha a terra boa, o que acontece? Isso aqui que nós estamos vendo nesta sala. Aquilo que eu vi lá em Vespasiano de manhã, aquilo que eu vi no Floramar, aquilo que a gente que trabalha, né, mais perto dos irmãos está vendo todo dia, o que é o crescimento do reino. Por causa de uma boa terra, não é, Céu? Vai frutificando. Então nós temos que semear, amém? Nós temos que achar bons corações, amém? É claro, muitas vezes a gente vai achar corações daquele jeito, mas nós não podemos desistir, porque a hora que a gente achar uma boa terra, vem aí, outros frutos vêm rapidinho e compensou todo o esforço, amém? Então estamos aguardando muitos bons frutos desses dias, né? Então esta semana acho que vai ter uns 4 batismos, né? Aí domingo que vem nós vamos falar, foi esse, aquele outro, né? Porque tem alguém frutificando em algum lugar, amém, Alex? Tem alguém frutificando, né? Tem uma boa terra ali, produzindo frutos, né? Amém, irmão? E aí quando Jesus disse que não se põe uma lamparina embaixo de um vaso escuro e não se põe uma lamparina embaixo da cama, mas se põe no velador. Onde está essa lâmpada da nossa sala? Para iluminar o que? Tudo. E do que ele estava falando? Da sua palavra, da sua pregação. Nada oculto que não seja revelado, nada escondido que não seja manifesto. E quando Jesus estava pregando, o que estava sendo manifesto? Os corações dos judeus. E não era nada bonito.
tinha coisas ocultas, tinha coisas ruins escondidas naquelas pessoas. E quando a palavra chegou, então o que aconteceu? O que estava oculto foi manifesto. E é isso que Jesus está falando, que a sua boa semente revela o que vai nos corações das pessoas. Amém? E aí Jesus diz: atenta no que você ouve, porque com a medida com que você medir, vos medirão também. Não é isso? E se lhes acrescentará, e ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será. Isso, do que Jesus está falando? Da sua palavra. A pessoa devia, se a pessoa ia querer continuar ouvindo a Jesus, ela devia prestar muita atenção, ouvir direito. Porque se de repente ela julgasse Jesus erradamente, então, com a medida com que ela estivesse medindo Jesus, Deus mediria ela e ainda acrescentaria. E a pessoa que tem, se lhe dará. O que é isso? A boa terra que tem condições de receber a palavra, vai receber cada vez mais luz para a salvação. E o que não tem tendência para seguir a verdade, vai ficar cada vez mais na escuridão. É isso. Amém? É isso. Então a boa semente do reino revela o que está nos nossos corações, e quando você prega para fora, revela o que está no coração daquelas pessoas também. Amém, Vitor? A gente está tendo essas experiências esses últimos dias. Mas de fato, então, Jesus, ele mostra nas parábolas seguintes que o reino cresceria independente do que? Do esforço humano. Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que lançasse uma semente à terra e fosse dormir de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, produzisse o fruto, e a erva, depois o grão, e depois o grão cheio na espiga. Não é isso? E quando está maduro, logo se mete a foice, porque chegou o tempo. O que Jesus estava dizendo? Que o reino de Deus, Jesus já havia começado a pregar a palavra. O reino de Deus não retrocederia, ele iria crescer de qualquer jeito. Amém? Querendo o homem ou não, dormindo, acordando, independente do que o homem fizesse, não depende do homem para o reino crescer. Então nós precisamos apenas lançar a semente. Amém, ué? Vamos lançar a semente. Lançamos a semente lá em Justinópolis, né? E o reino de Deus pode crescer independente, né, se nós ficarmos preocupados, ansiosos ou em cima dos carros. Amém, Henrique? Henrique já ouviu essa mensagem 2 vezes hoje, né? Ele é uma boa terra, está vendo? Ao que tem se lhe dará, né? E se acrescentará mais ainda. Mas de fato, Jesus está dizendo que nós precisamos preocupar com o semear. Amém? Semear. E o reino vai crescer. Não tem como o reino parar. Amém? Quando Jesus estava falando essas parábolas, ele estava ao mesmo tempo ensinando e profetizando. E quando você enche essa sala aqui para ouvir a palavra de Deus, você está vendo que o que Jesus profetizou se cumpriu. E ele está nos ensinando através da palavra como é que o reino funciona. O que é que nós temos que continuar fazendo, amém? Nós temos que semear, né? E ficar tranquilo, porque a hora que lançou a semente, vai crescer, vai produzir seus frutos, amém? E nós precisamos ficar no reino até a consumação do século, porque a hora que chegar o momento, a foice vai fazer a colheita e nós vamos ser recolhidos pelo Senhor. Amém? E aí Jesus conta outra parábola sobre o grão de mostarda, né? Então o grão de mostarda pequenino parece que não vai dar em nada.
e depois cresce aquela planta tão grande que até os pássaros vêm aninhar-se nas suas sombras. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder está na semente. Crescer faz parte do poder da semente. Crescer é inerente à semente. Amém? E como um grão de mostarda que alguém olha e não daria nada, o que acontece com o reino? Cresce. Então às vezes você está começando um trabalho para Cristo, ninguém dá nada, mas vai crescer. Se é a semente, né? Às vezes você está lá, começando, labutando, vai crescer. E era assim, imagine, Jesus foi rejeitado pela sua família, Jesus foi rejeitado por todos os partidos políticos da sua época. E ele pregava o reino de Deus. Como é que esse reino iria se estabelecer? Parecia que não ia dar em nada. Jesus, 12 pescadores, parecia que não ia dar em nada. Mas hoje você sabe que o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? Então era o reino de Deus, é assim. E continua assim ou não? Mesma coisa. Então vamos em frente lançando a semente. Amém? Muito bem. Então aí, Marcos 4, versículo 35 a 41. Jesus pregou bonito naquele dia tudo isso que eu falei, mas será que funcionaria mesmo? Marcos 4, versículo 35 a 41. Pode ler, José. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o... Deixa eu colocar aqui que eu perdi, porque eu tive que dar um carro. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então Jesus pregou bonito naquele dia. E ensinou parábolas e tudo mais, e falou do reino, e profetizou. Jesus pregou bonito naquele dia, mas será que funcionaria mesmo? Então, chegou a hora de dar um intervalo no doutrinamento e deixar as pessoas a só com as parábolas na sua mente e nos seus corações. E do barco mesmo onde Jesus estava, os apóstolos despediram as pessoas e foram a outra margem do mar da Galileia. E outros barcos os seguiam de longe. Então, logo que Jesus pegou no sono e dormiu, o que aconteceu? Logo que Jesus pegou no sono e dormiu sobre uma almofada, lá no fundo do barco, levantou-se grande temporal de vento. Sabe o que é isso? Alguém já teve um telhado desse telhado? Um temporal de vento na terra firme é terrível. No mar, então, é desesperador. E se você fosse um apóstolo, após um dia de trabalho, no meio do vendaval marítimo, talvez você pensaria: nada irá se cumprir. Não veremos o reino chegar. Não seremos pescadores de homens, semeadores. Muito menos veremos o reino deste homem aqui que dorme chegar a fazer sombra às aves.
pensaria isso ou não? Se você estivesse focado o dia inteiro com os ouvidos quando o mestre ensinava, é claro que você pensaria isso. E a pergunta, mestre, não te importa que nós pereçamos? A pergunta não te importa que pereçamos inclui quem também? Inclui o próprio Jesus. Porque todos estavam onde? Todos estavam no mesmo barco, né? Todos estavam no mesmo barco. Então o que os apóstolos deveriam ter feito? Paulo não pode responder, que ele já sabe. Eles tinham que ter feito. Foi uma boa resposta hoje lá de manhã. Está de acordo com o contexto. Mas o que os apóstolos deveriam ter feito, Henrique também não pode responder, que ele estava. Já foi revelado esse mistério para ele. Orar, essa é uma boa resposta também. Lá de manhã eles falaram isso. Repreendeu uma. Isso também foi falado, talvez. Alguém pensou nisso, mas não falou. Mas sabe o que os apóstolos deveriam ter feito? Dormir. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Então os apóstolos deveriam ter feito o quê? Resolvido o problema, despertado Jesus mesmo como eles fizeram. Você sabe quando alguém te desperta aí desesperado? Arranca a sua coberta e grita. Foi mais ou menos assim que eles falaram com Jesus, né? O que eles deviam ter feito mesmo? Dormir. Eles deviam dormir, tirar um cochilo. Não foi isso que Jesus disse que se faz depois que se lança a semente? Jesus não passou o dia inteiro ensinando na praia, os apóstolos junto com ele, lançando a semente? E agora Jesus estava fazendo o quê? Vivendo o que ele pregava. Jesus literalmente praticou o seu próprio ensinamento. Amém? A tempestade é Deus que resolve. Amém? Se você lançou a semente, deixe a tempestade por conta de Deus. Amém? Fique tranquilo. Então, novamente, não podemos perder o foco da passagem. Eu sei que você quer bonança. Eu sei que você já ouviu o sermão do tipo: depois da tempestade vem a bonança e tudo mais. Eu sei que você quer bonança. Eu sei que você já ouviu esse tipo de sermão. Eu também já ouvi, já estive lá, né? Mas não podemos perder o foco da passagem. Eu sei que você quer bonança, mas Jesus veio estabelecer um reino através de uma semente. Amém? Então o foco não é o milagre, mas Jesus. O milagre é apenas o reforço da lição que eles tiveram o dia inteiro. Já teve um reforço escolar? Você estudou lá na escola e depois você tem um reforço em casa para ficar bem na matéria? É exatamente isso. O milagre é um reforço espetacular ao ensino que foi dado. Então note bem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Rei Divino, com tal controle sobre as forças da natureza. Então, este é o que semeia a palavra e vai dormir sem preocupação, sem desespero. E os apóstolos precisavam ter fé no ensinamento e deixar toda a preocupação de lado, se quisessem seguir semeando o reino. Eles precisavam ter coragem, amém? Deixar o medo de lado e semear o reino. Então o mesmo Jesus que tem condições de conhecer e controlar as forças mais misteriosas da natureza, será que ele terá condições de fazer o seu reino expandir-se no mundo através apenas de uma semente? Sim ou não? Ele vai ter condições ou não? Claro que sim. O mesmo poder criador vai operar de novo.
O mesmo poder que ele operou na criação do mundo iria operar no estabelecimento do seu reino. Então Jesus pregou bonito através das parábolas naquele dia. E à noite, em mar revolto, ele deu toda a garantia de que o seu plano vai funcionar. E você está vendo aqui que o plano de Jesus já funcionou? Amém? O plano mudou? Não. Continua o mesmo. E funciona sempre do mesmo jeito. Porque quem garante? Aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, irmão? Então, conclusão e desafio. O Evangelho de poder revela o Rei e o seu reino. O Rei quer que tenhamos ouvidos para ouvir. O Rei quer que tenhamos coragem de semear a boa semente. O Rei quer que tenhamos corações receptivos e produtivos. E a palavra do Rei revela todos os corações. E ao que tiverem tudo de bom, mais e mais se lhe acrescentarão. Amém? O reino já foi estabelecido. Você faz parte dele. E vamos continuar semeando a boa semente. Amém? E de vez em quando pode dar um cochilo. Amém.